Olá, meus queridos irmãos, irmãs. É com satisfação, com alegria que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Bíblia Sagrada. Hoje, a aula 33 do Escatologia, versão 4. Eu gostaria de convidar o Gesiel, que vem aqui à frente, e dirigir uma oração para iniciarmos essa aula. Vamos ficar de pé. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pelo dom da vida. Amém. Por mais esse dia que o Senhor nos concede pelas primeiras horas da noite, essa segunda-feira. Amém. Nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui reunido em teu nome. Amém. E nós agradecemos também por aqueles que estão do outro lado aí, ó Deus, na expectativa de ouvir também a tua voz por intermédio desse estudo. Amém. Que o Senhor possa abençoar eles também de maneira que eles sintam que ouviram a sua voz e realmente sentiram assim a tua presença. Amém. Perdoe nossos pecados, seja do irmão Rafael, teu servo, seja Amém. conosco também, para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que for orientado. Amém. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, a aula 33. Nós revisaremos agora a aula de número 32, que nós percebemos o sincronismo do mal agindo por trás dos bastidores das potestades do mal. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, onde trata da armadura do cristão, ali comenta que existem potestade da maldade em lugares celestiais. Explique isso aí. E lá em Mateus, capítulo 11, verso 12, fala que desde João Batista até agora, Jesus comentando, o reino de Deus tem sido violentado. Então, quando lá em Efésios foi comentado potestades da maldade em lugares celestiais, todo o universo pertence a Deus. O planeta Terra, apesar de estar os pecadores aqui, ele pertence a Deus. Então ele é um lugar celestial, porque pertence a Deus, mas no entanto tem sido combatido pelo mal. Só que o sincronismo que nós comentamos, né, temos comentado dentro do Escatologia, nós mostramos vários segmentos da grande meretriz babilônica de Apocalipse 17, o movimento jesuíta, maçonaria e mesmo religiões cristãs que se dizem cristãs têm se envolvido nessa questão, partindo contra a Bíblia Sagrada, atacando a Bíblia Sagrada, atacando a verdade, querendo defender teses religiosas ao invés de defender teses bíblicas, ao invés de defender doutrinas bíblicas, quer defender doutrinas religiosas. E aí é onde a coisa pega. Qualquer religião que partir para defender doutrina religiosa ao invés de doutrinas bíblicas, quando a doutrina religiosa é uma doutrina bíblica, cala a boca. Mas a partir do momento que qualquer religião institui uma doutrina antibíblica, ou que não é bíblica, é tradição de homens, isso é coisa terrível, que o próprio Cristo combateu nos dias dele. Falou para os próprios líderes da igreja dele que eles ficam criando tradições de homens e colocando na igreja como se fossem doutrinas. Porque doutrina, nós sabemos que, biblicamente falando, ela é eterna. Elas são imutáveis. Agora, a tradição não. Tem nada a ver. Cultura muda. A Bíblia tem cultura, tem história, tem tradição, tem de tudo. Se o cara quiser usar a Bíblia para fazer coisa errada, vai achar de monte. Agora, quando você parte para a doutrina bíblica, quando você parte para olhar na Bíblia a carta de Deus ao homem, você vai ter instrução, sabedoria para se conduzir. Até mesmo já ouvi falar de casos de pessoas analfabetas aprendendo a ler a Bíblia. Então, existe realmente um poder maravilhoso, divino, para aqueles que querem aprender com a Bíblia, crescerem na palavra de Deus, no conhecimento sagrado. E o que nós estamos estudando aqui é que essas potestades se instalam tanto em formas religiosas como em formas políticas, com o propósito de atingir quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus, os escolhidos. Porque Satanás
já tem os seus, já ganhou os seus. O mundo todo, com toda a sua baderna, é dele. Quando ele foi levar a tentação a Cristo, ele foi claro para Jesus: todos os reinos deste mundo é meu, se prostrado me adorar eu vou te dar. Quer dizer, ele estava batendo no peito que o mundo aqui era dele, e estava mentindo. É o que ele toda a vida foi muito bom, foi nisso. É mentira. Boa noite. Boa noite. Ele estava mentindo abertamente para Cristo. E Cristo de cara reagiu, usando a palavra de Deus para pôr ele para andar. O dragão tem sido o grande comandante das potestades do mal, infiltrado em tudo quanto é sistema desse planeta, que a Bíblia chama de potestades da maldade em lugares celestes. Todos que estão vivos deveriam estar aproveitando a oportunidade para cumprir a missão diante de Deus, justamente para poder ser uma pessoa melhor e fazer do mundo ao seu redor um mundo melhor. Porque os que estão desperdiçando essa oportunidade vai pagar muito caro. E Satanás está justamente rugindo como um leão, procurando oportunidade para derrubar justamente essas pessoas que querem se estabelecerem com Deus, que querem se firmarem com Deus. Porque os outros já é dele, ele não está preocupado com os outros. Ele está preocupado com quem está buscando se estabelecer com Deus. O outro texto de Mateus 11 e 12 é a mesma coisa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus tem sido violentado. Então imagine, quando Cristo chegou então para apresentar a obra da redenção, a obra-prima da redenção, para salvar o que havia perdido, imagina o tanto de endemoniamento que de uma hora para outra começou a pintar dentro da igreja e no mundo. Coisa que não tinha. A gente não conhecia esse tipo de comportamento no Antigo Testamento. Essa é a coisa mais rara do mundo, coisas do gênero no Antigo Testamento. E quando Jesus aparece, bum, virou aquela, como se fosse vírus, viralizou. Coisa terrível. Então, mas o próprio Cristo estava aqui. E os demônios estavam fazendo de tudo para derrubar não só ele, mas para derrubar todo mundo ao redor dele. Nós vimos também, na aula passada, que das grandes insanidades pregadas pela grande meretriz, o próprio Papa Francisco, em algumas de suas entrevistas, eu mesmo assisti uma entrevista dele, ele dizendo que a igreja católica, a religião, está acima da Bíblia. Vi outras palestras de bispos e padres também, relacionadas do mesmo gênero, falando que a Bíblia está abaixo da religião. Se a religião estiver abaixo da Bíblia, é fundamentalismo. Eu já vi palestras, eu já vi comentários dele também, aí já deve ter 1 ano ou 2 anos, considerando os adventistas como fundamentalistas, por causa da questão do sábado, dentre outros assuntos mais que tem dentro da Bíblia Sagrada, porque nós colocamos a Bíblia acima da religião e somos considerados fundamentalistas. Então isso foi gancho que nós comentamos na aula passada. Isso é gancho desse sistema religioso que vai ser o estupim, que vai ativar o decreto dominical, partir para cima desses religiosos que respeitam a Bíblia, que colocam a Bíblia acima da religião, para poder realmente colocar eles de lado, a nível mundial, porque são fundamentalistas. E se é fundamentalista, não tem que estar livre, tem que ser perseguido. Isso é coisa muito séria. Nós vimos também na aula passada que os Estados Unidos da América vai dar fôlego à imagem da besta, para que ela volte a falar e volte a agir como antigamente. Se besta é a união de Estado e Igreja, imagem da besta é a mesma coisa. A única questão é que hoje ela está o quê? Está quietinha, entre aspas. Mas quando fala que ela vai voltar a agir como antes, como aquela que recebeu a ferida da espada e vivia, a sua ferida de morte foi curada e toda a terra maravilhou após a besta, como nós estudamos.
é ela voltar a perseguir, matar, ter autoridade. A união de Estado e Igreja. Porque besta tem quantas no Apocalipse? 3. A besta do mar, a besta do abismo e a besta da terra. E essas 3 que nós já estudamos, representando governos aqui no planeta Terra, o governo político religioso de Roma, o governo francês e o governo americano, o sistema político religioso dessas 3 regiões aqui, o sistema político religioso desses 3 países, também constitui a principal base da ONU. Que um deles, inclusive, não é mais só uma igreja e só um Estado. É um país, o Vaticano é um país. E a ONU, inclusive, tem o seu tribunal de inquisição moderno, que julga as causas internacionais e aqueles que eles declaram que está errado, que está condenado, junta todo mundo e vai contra eles. E é perseguição instantânea. É punição instantânea. Eles tomam e dominam. Fazem embargos, cortam suprimentos, fornecimentos internacionais, do que for. Pode ser alimento, pode ser comércio, pode ser o que for. Qualquer tipo de importação ou de exportação, ó, corta o contato, isola, faz um verdadeiro terrorismo, tanto comercial como militar, com ações militares no local. Com verdadeira covardia, né? Porque a partir do momento que junta tantos contra um, não é mais sensato, isso é covardia. Agora, é bem verdade que existem casos que precisa de juntar todo mundo, senão não consegue abafar. Porque senão vai virando um piseiro tão grande, uma carnificina tão grande. A exemplo do que tem acontecido lá na Síria. Olha quantos anos de terrorismo e de carnificina. Se o mundo não tomar providência logo com aquilo ali, o que vai virar? Então, agora, existem casos que são covardia. Coisas que estão defendendo apenas interesses comerciais, interesses bélicos, e etc, etc. Então, o fato é que o tribunal da ONU age de uma forma bem parecida com o antigo tribunal da Inquisição. O antigo tribunal da Inquisição era isso, só que o Papa mandava sozinho. Hoje tem uma série de países do mundo inteiro que usam esse tribunal para poder, em nome da paz, mas paz à custa de bala. Senão nós vamos juntar todo mundo. Então esse tipo de paz não é a paz que Cristo veio trazer. A paz que Ele veio trazer é diferente. A minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dar. Então, olhando da ótica teológica, a paz que o mundo precisa não é essa paz. Essa paz não vai resolver o problema. A paz que vai resolver o nosso problema é a paz de Cristo. Por isso que impor essa paz à custa de bala, na realidade é uma ironia. Isso não está dando muita paz. Está deixando de matar um tipo de gente para matar outro tipo. Mas é muito confuso isso aí. Mas tudo bem. O fato é que os Estados Unidos, então, de lá ele vai dar fôlego e de lá vai partir a última perseguição que nós vimos, que se trata da obrigatoriedade da guarda do domingo. E vimos as razões, os motivos, dos quais tem batido por trás dos bastidores, dos quais não tem para onde virar, porque o mundo inteiro já guarda o domingo, já defende o domingo. Guardar não guarda, mas vai ser obrigado a guardar. Essa que é a questão. E automaticamente, se tem que trabalhar um dia a mais, qual que é dividido meio a meio? É o sábado, vamos pôr para trabalhar no sábado. Isso é carta marcada. Agora, não tem que estar
preocupado porque o Papa mexeu na cadeira para lá, mexeu na cadeira para cá, né? Vai começar o decreto dominical. O presidente americano decreta um domingo lá para orar, não sei, para um projeto especial de oração, etc. Não, decreto dominical. Não tem nada disso. O decreto dominical, quando vier, tem vários países já que já guardam, como eu citei na aula anterior. A Alemanha já guarda. Lá nos Estados Unidos tem vários países que guardam. No Brasil já tem alguns estados que guardam. Entendeu? Mas tudo coisa muito pacífica, muito tranquila ainda. O decreto dominical que a profecia está falando, ele vai vir em um tom via Estados Unidos, aonde os países da terra vão aplaudir isso aí de pé, vão se unir no movimento chamado ecumenismo, que está por trás disso, que esses 500 anos, dia 31, que comemorou agora da reforma protestante, é um passo importantíssimo para esse acontecimento, porque a partir do ecumenismo é bastante sensato e fácil de conseguir maioria, então, para poder determinar um acontecimento dessa magnitude, como o decreto dominical. E em defesa do meio ambiente, que comentamos aí na aula anterior também, que o Papa Francisco optou por esse nome, porque São Francisco é o padroeiro do meio ambiente. Então ele optou por isso e entrou com esse tipo. Tem lá o domingo sendo ventilado como o dia de parar de emitir emissões de gás, de poluição, gás carbônico na atmosfera. E aí vai rodando. Nós vimos também na aula passada que sinal da besta não tem nada a ver com esse chip que tem por aí, apesar que nós devemos nos afastar de toda aparência do mal. Então não tem que negócio de pôr chip para controlar a gente com chip de nada, tá? Mas isso não é o sinal da besta. Pode ser usado no propósito da perseguição. Pode ser um meio para aqueles que se submeteram a isso. Mas não que por ter ele um chip, ele tem o sinal da besta, que não tem nada a ver. Pode ser uma vítima maior do que esse que não tem. Porque se eu não tenho um chip, vai dificultar o monitoramento contra mim. Agora, se eu tenho um chip, vai facilitar. Mas não quer dizer que eu tenho o chip, eu tenho o sinal da besta na mão. Nós vimos que o sinal de Deus na Bíblia é o quê? O salmo. E o sinal da besta, então, é simples. É o domingo, é o dia que ela mudou. Ela não foi lá e mudou o mandamento? Tirou o sábado e colocou o domingo em festa de guarda? As igrejas evangélicas que tem pelo mundo inteiro, guardam o quê? Tem escola dominical. E os adventistas têm escola sabatina. O dia principal de culto, para poder estudar a Bíblia. Então, nós seguimos o padrão da Bíblia, porque nós colocamos a Bíblia acima da religião. Nós não colocamos a religião acima da Bíblia. Porque se colocar a religião acima da Bíblia, aí fica nesse negócio aí, o catecismo que vai comandar. Que é o documento que mudou o sábado para o domingo. Nós estudamos na aula passada, então, sobre o sinal da besta. O nome da besta nós estudamos e citamos vários nomes. E eu expus aqui no quadro, todos eles, jogando na numerologia bíblica, no caso ali, então, em algarismo romano, todos eles, Dux Cler, Vicarius Filidei, todos os nomes que eu citei, vários, uns 5 ou 6 nomes, atribuídos ao papado, todos. Que número que dá jogando em algarismo romano? 666. Porque Apocalipse 13, 18 fala que é o número de um homem. E o seu número é 666. O número de um homem é o número do seu cargo. Então esses nomes, a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1, vi que a sua cabeça estava cheia de nomes de blasfêmia. O cara falar que é Vicarius Filidei, não é uma blasfêmia? Substituto do Filho de Deus? Jesus é substituível? Não. Pensa se tem lógica isso. Entendeu? Todos aqueles nomes são nomes de blasfêmia. E todos eles dão 666. É numerologia bíblica, não adianta fugir disso. E o número, então, tá aí. Então, quem não tiver compromisso com o nome, com o número, ou com o sinal da besta, principalmente o sinal da besta, não vai poder comprar e nem vender, não vai comercializar.
Por isso que quando começar o decreto dominical, conforme estudos que nós fizemos do sermão profético, em todas as perseguições que já teve, nós devemos sair das grandes cidades e ir para as pequenas cidades. E quando começar o decreto de morte, sai das pequenas cidades e vai para os matos, que é onde nós estaremos chegando já no desfecho do conflito. Estaremos aproximando da volta de Cristo. E o estudo de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 42, o que está escrito lá, meu irmão? Vigiai, pois porque não sabemos o que a hora há de vir o vosso Senhor. Jesus deixou bastante claro isso aí. Ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vem. É incontestável. Só que tem um detalhezinho. O Arius vai ler para nós agora, Mateus 25, 13. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bem claro. E o Gesiel vai ler para nós agora, Mateus 24, 32 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ficou claro ou não ficou na Bíblia que nós vamos saber o momento da volta de Cristo? Certo. Do mesmo lado que ele está falando, que não sabe, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nessa parábola, que é uma alegoria, ele nos afirma que nós vamos conhecer o momento da chegada dele. Mas a partir de que ele está falando? Dos acontecimentos, das profecias. Nós estamos estudando sobre o quê? Profecia. E qual é o acontecimento que nós estamos estudando? A volta de Jesus. A volta de Jesus. E qual é o acontecimento que vai desencadear o efeito dominó que vai dar na volta de Cristo? A guarda do domingo, o decreto dominical. Que nós estamos juntando um quebra-cabeça. Hoje é a terceira aula do decreto dominical, mostrando sobre isso. Então nós estamos vendo no passo a passo do que está na Bíblia, do que está acontecendo hoje. E quando a gente prestar atenção nesses frutos, todos esses acontecimentos que nós já estudamos aqui, nessas 32 aulas que já tivemos para trás, é um monte de banderola colocada, de marco colocado, de acontecimentos. E esse agora, na hora que acontecer, todo mundo vai ficar atinado, vai ficar antenado. Opa! Está acontecendo. A Bíblia, lá em Daniel 7,25, falou que ia mudar, e eles cuidarão e mudar os tempos, que é o calendário e a lei de Deus. Demorou, mas demorou quase 1000 anos para acontecer isso. Daniel estava ali 500 anos, 800 anos, mais ou menos. Foi por volta do ano 321, Daniel tinha vivido por volta de 500 a 500 e poucos anos antes de Cristo. Então 500 com 300, 800 e poucos anos. Daniel falou 800 anos antes de acontecer, e aconteceu. Nesse mesmo texto, Daniel falou também que por causa disso ia desencadear um movimento de perseguição, que se daria ainda 200 anos para frente, ou seja, mais de 1000 anos. E que se estenderia por 1260 anos. Daniel comentou isso. Usando a expressão um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E aconteceu tudo. Juntamos essa profecia de Daniel com profecia de Apocalipse, com o sermão profético, Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, e conseguimos ver quantos e quantos acontecimentos, que nada falhou. O que é um decreto dominical? Que nós estamos vendo toda a movimentação por trás dos bastidores, conduzindo para isso, falando de forma pública. Quantas entrevistas, quantas tentativas já de guarda de domingo, obrigatoriedade, como lá na Alemanha que nós citamos. Lá está funcionando bravo, só que não é ainda a profecia. A profecia fala que quando vier dos Estados Unidos para nível mundial, a obrigatoriedade. Aí, ó, não adianta perder tempo. É quem estiver nas grandes cidades, vai para as pequenas cidades. Quem estiver nas pequenas cidades, e a hora que começar o decreto de morte, sai das pequenas cidades e vai para os matos. Tem gente que está tão travado que não consegue imaginar isso. Tem gente que está tão travado
a gente fala de alimentação transgênica, e a pessoa, na hora que toca no assunto, ele mesmo sabe o que é transgênico. Derivado de milho, trigo e soja. Mesmo falando a palavra milho, trigo e soja, ele não consegue entender que quando fala em trigo, é todo derivado de trigo. Pão branco. Pão branco, pãozinho. Não fica sem pãozinho. Não. É complicado. O cérebro não deixa, o cérebro trava. As profecias a mesma coisa. Não, vou mudar de religião. Não, vou mudar de serviço. Não, vou mudar de. Não. Isso não cabe na minha cabeça. Trava. Não deixa. Não deixa as pessoas se envolverem. Olha, um trabalho desse aqui. Temos aqui essa quantidade de gente que temos aqui. Vocês acham que se fosse aqui um churrasco, uma festinha, vocês acham que eu ia ter cadeira para abastecer todo mundo aqui? Podia dar todo dia. Ia ter festa todo dia. Aqui vem uma vez por semana para ouvir a palavra, aprofundar nisso. E dá trabalho. E só vem, mas que todo mundo sabe a luta que é para estar aqui. Todo mundo passa a luta brava para poder estar aqui. Mas nós fazemos por quê? Porque nós estamos conectados com a luz. Então não vamos abrir mão disso de jeito nenhum, porque nós sabemos que esse estudo é o que sustenta a nossa fé, é o que nos vai segurar amanhã na hora da crise. Segura hoje e vai nos segurar amanhã também. O segundo ponto que nós vamos observar agora está com João, Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Nós vamos ver que quando foi aberto o quinto selo do Apocalipse, que são 7 selos, quando abriu o quinto, ficou um gancho escatológico no quinto selo. Depois viria o 6º selo. Nós estamos na abertura do 6º selo ainda. Falta acontecimentos do 6º selo para concluir, porque o 7º selo, que é Apocalipse 18:1, é a nossa viagem de volta para o céu, meia hora. Então, nós já sabemos disso. Mas no quinto selo, que o João vai ler para nós agora, ficou um gancho escatológico. Observa lá para vocês verem qual é o gancho. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco tempo, até que contemplasse o número dos seus conversos, dos seus conservos irmãos, que haveriam de ser mortos, como também eles o foram. Qual é o gancho escatológico dessa profecia? Abriu-se esse selo. Nós estamos vendo aí o que? A Inquisição. Em plena Inquisição, os cristãos sendo mortos. E aí eles começam, esses que estavam sendo mortos, nas fogueiras, na guilhotina, clamando: até quando, ó Santo Senhor e soberano, não julgas e vinga o nosso sangue desses que habitam sobre a terra, que tem feito isso conosco? Aí foi-lhes dito, foi-lhes dado compridas vestes brancas, e uma voz lhe disse: o quê? Ainda por um pouco de tempo. Fique tranquilo, acalme-se, porque ainda vai ter um número de conservos e irmãos de vocês que haverão de morrer como vocês estão morrendo agora, ou seja, com perseguição religiosa, até que se complete o número. Ou seja, Deus determinou na contabilidade dele um número de mártires, que a hora que atingir esse número na história da humanidade, e que vai se completar na última perseguição, que é o que está dizendo aí, que haverão de morrer como vocês estão morrendo agora. Está bem claro aí, não está, Juraci? Está bem claro, tá? Não deixa mais de dúvida.
Então, quando completar esse número, porque não tem ferida de morte da besta, representada no movimento, na movimentação militar do general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, que prendeu o Papa Pio VI lá na Itália, levou preso para a cidade de Valência, 22 de fevereiro de 1798. Esse fato calou a besta. Só que os Estados Unidos da América, o que nós estamos estudando agora, é ela que vai dar fôlego à imagem da besta, ou seja, vai voltar a fazer a terra os que nela habite, adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. É o que nós estudamos na aula passada. O dia que ela der fôlego à imagem da besta, que ela voltar a perseguir, que os Estados Unidos fizer isso, ativando justamente o decreto dominical. Por que isso é dar fôlego à imagem da besta? Porque quem é que colocou goela abaixo, através do catecismo dominical, o domingo no mundo cristão? Entende, irmãos? Então, quando os Estados Unidos promoveu o decreto dominical, ela está dando fôlego à imagem da besta para que ela volte a falar e perseguir. Então, o dia que isso acontecer, vai ter a perseguição passiva e a perseguição ativa. A passiva é o decreto dominical em si, sem matar ninguém. Só tentando dar uma lição de moral na turma, tentando promover, educar, etc. Mas vai chegar um ponto que vão começar a matar. E é isso que nós estamos estudando hoje. Vamos aprofundar nesse contexto hoje. Qual é o fundamento bíblico disso? Como que vai ser isso? Qual é a ideia bíblica que nós temos disso aí tudo? E é o que nós estamos estudando agora aqui. Então aí o que o João leu agora ficou bem claro. Que ficou um gancho escatológico na abertura do 5º selo, que vai se cumprir na última perseguição. A Bíblia, na era cristã, fala de quantas perseguições? Vocês se lembram? 3. A primeira tribulação, que envolveu a destruição de Jerusalém. A segunda tribulação, que foi a Inquisição. E a terceira, que é a dos nossos dias, que vai ser o decreto dominical. São 3 tribulações na era cristã. Outro detalhe do que o João leu lá, é que foi-lhes dado compridas vestes brancas. Essas vestes brancas no Apocalipse, os remidos, está sempre representado por elas. Ou seja, eles recebem as vestes brancas, ou seja, foi garantida a justiça de Cristo para eles. Eles descansaram, vítimas, mártires, naquela perseguição. Quando eles ressuscitarem, eles vão estar de vestes brancas. Então tem duas aplicações aí. Ela literal, que o Apocalipse mostra as pessoas com esse uniforme universal, que é a justiça de Cristo, tanto em forma literal para ir encontrar com o Senhor, esse uniforme do exército do Senhor aqui da terra, como a representação teológica dessas vestes brancas, que é a justiça de Cristo. Cristo vai vingar toda a injustiça que foi feita contra todos nós na história da humanidade. Por isso que nós, dentro da Bíblia Sagrada, entendemos como fim do mundo a volta de Cristo, que tudo que o homem construiu vai ser destruído. Nós já vimos isso. Os elementos ardentes se fundirão e a terra e as obras que nela se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Mas, pessoa, vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus. 2 Pedro 3, de 8 a 12. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Isso é bíblico, vai ser destruído. A terra vai virar um caos. E é isso que nós estamos estudando agora, essa última parte do decreto dominical, essa ponta da crise. E a segunda curiosidade, que o João também leu lá, é que vai ter o basta. Teria o basta na mortandade. Não foi o basta lá na Inquisição, mas no decreto dominical vai dar o basta. O dia que ele completar aquele número, Deus vai falar basta. E o dia que ele falar basta, a porta da graça fecha. O dia que ele falar está feito, encerrou. O basta não vem pelo número de cristãos que morreram, mas Deus não vai deixar morrer mais nenhum quando ele completar esse número. Mas o basta vai vir, o basta definitivo da história da humanidade vai vir quando a missão do ID, a missão global do Evangelho, for completada. Porque ele diz que esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Quando o mundo inteiro receber essa missão, esse Evangelho, aí sim. Então, com o decreto dominical, irá se desencadear a pregação do Evangelho, ela se concluirá. E vai andar lado a lado com esse complemento
escatológico que nós comentamos. A hora que atingir aquele número, também estará completando a pregação do Evangelho. Mas para isso, precisa de um poder especial. Nós sabemos que, para que essa obra conclua, vai precisar do Espírito Santo entrar em atividade. Lá no Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali nós vimos um relatório muito interessante, que os apóstolos tinham passado 10 dias orando para receber o Espírito Santo. E ele desceu com sinais do céu, com línguas de fogo, e pousou sobre os apóstolos, que falaram nas línguas daquelas pessoas, daquelas caravanas estrangeiras que estavam ali. E começaram também, a igreja começou também a receber vários dons. E iniciaram um trabalho muito eficiente de evangelismo, pregando a todo o povo, tribo e língua daquela época, para que essa missão alcançasse a todos. Mas não foi possível atingir todos naquela época. Por isso continua até hoje. E essa chuva, que a Bíblia chama do Pentecostes lá, é chuva temporã. É a chuva para o plantio da semente do Evangelho. A chuva que nós vamos passar hoje é a chuva serôdia, relatada em Joel capítulo 2, verso 28 ao 32. Essa serôdia é de grande monta, é para colheita. Então o Espírito Santo ele vai entrar em ação durante essa crise do decreto dominical, vai cair a chuva serôdia. E a igreja será tomada, os servos de Deus serão tomados. As pessoas que estiverem entregues com o coração limpo para isso. Evidentemente, nós estamos orando o tempo todo, vigiando e orando. Nós somos pecadores, nós somos mortais. Mas nós conheceremos os sinais, os brotos da figueira, que é o que Gesiel leu para nós agora mesmo. E saberemos que nós precisaremos nos consagrarmos mais a Deus ainda do que até então. E para isso, como os apóstolos passaram 10 dias orando para receber o Espírito Santo, nós vamos estar passando orando com mais frequência, dedicado, voltado nesse sentido, para que a chuva serôdia então nos tome. E nós possamos concluir urgentemente com essa obra. Uma outra curiosidade que eu quero chamar a atenção aqui, é que nas perseguições da era cristã, nós tivemos já duas tribulações. A que envolve a destruição de Jerusalém e a Inquisição. Jerusalém seria destruída no ano 70 da era cristã. 3 anos e meio antes, ou seja, do ano 66 para o ano 67, Jesus, lá em São Mateus 24, verso 15, tinha avisado, apontando para o livro do profeta Daniel, que quando o assolador chegasse para destruir, era para eles lembrar do que o profeta Daniel disse e sair. Quem estiver no telhado desse, quem estiver no campo volte. Aquela orientação, quem estiver nas grandes cidades vai para as pequenas cidades, quem estiver nas pequenas cidades depois vai para os matos. Essa orientação do assolador, ele chegou do ano 66 para 67, 3 anos e meio antes do ano 70. Os cristãos que estavam ligados com a palavra saíram. No ano 70, quando ela foi destruída definitivamente, porque aquele cerco foi abandonado, não foi destruído naquela época. No ano 70, quando o Império Romano cercou para destruir, tinha algum cristão lá dentro? Não. Só judeu. E morreram tudo. Presta atenção nesses 3 anos e meio. Lá na Inquisição, em 24 de outubro de 1793 a 24 de abril de 1797, as Bíblias foram juntadas em praça pública. Exatamente 3 anos e meio. E no final de tudo, meteram fogo nas Bíblias, Antigo e Novo Testamento, cumprindo a profecia de Apocalipse 11, 1 a 13. Cumpriu essa profecia. As duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, com os paralelos bíblicos feitos, deixando a Bíblia se interpretar, essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. E durante 3 dias e meio, no caso aí seria profético, 3 anos e meio, se cumpriu. Então os 3 anos e meio apareceu na primeira tribulação, apareceu na segunda, e tem tudo para aparecer
na última tribulação. Eu estou apenas levantando isso aí para que se guarde na manga da camisa esse trunfo, porque pode facilitar a interpretação dos brotos dessa figueira, do tempo que duraria o decreto dominical. Um outro detalhe: o único fim do mundo que existiu até hoje foi qual? O dilúvio. O dilúvio durou quanto tempo? Ele estourou no dia 17 de maio de 2350 a.C. e concluiu no dia 27 de maio do ano 2349. Durou 1 ano e 10 dias. O único fim do mundo. Então, esse 1 ano e 10 dias, imagine, a sugestão, só para refletir, não quer dizer que vai acontecer, que é assim ou assado, é apenas para guardar na manga da camisa. Porque o ministério de Cristo durou 3 anos e meio. E coincidentemente, os 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, se eu pegar a média do calendário lunar e o calendário solar, os dois, nós vamos ter o ano de 360 dias e um mês de 30 dias. Certo? Se eu estou falando em 3 anos e meio, tá? Vamos lá. 360 vezes 3, não é isso? 3 vezes nada, nada. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Nós temos 1080 dias. Mas o meio aqui são 6 meses. 6 vezes 3, 18. Então mais 180, não é isso? Mais 180 dias. Então aqui nós temos nada, 8 e 8, 16. Vai 1, 2, 1260. Olha que coincidência. O ministério de Cristo durou 1260 dias. 1260 dias antes de ser destruído, na primeira tribulação, Jerusalém foi cercada como um sinal para os cristãos ir embora. 1260 dias foi o tempo que se gastou dentro dos 1260 anos de perseguição que teve, de inquisição, previstas no Apocalipse como 1260 dias, mas seria 1260 anos. Porque o profeta que falou nisso, tanto João quanto Daniel, estaria morto no cumprimento da profecia, então seria simbólico. Agora, nós estamos falando de uma profecia que vai se dar nos nossos dias, o decreto dominical, vai se dar nos nossos dias, e que o dia da ira de Deus, que é o primeiro dia do milênio, vai literalizar todo o contexto relacionado com o milênio. Pois é no dia da ira de Deus, esse dia da ira de Deus, é esse que é o dia que ele vai chegar, mas antes dele chegar vai cair as 7 pragas. Apocalipse 18:8. E em um só dia cairão todas as pragas. E em uma só hora, Apocalipse 18:10. Toda a obra que o homem construiu, que a Babilônia fez, vai ser destruída. Apocalipse 18:10. Em uma só hora. Imagina um planetinha que gastou quantos anos para estar em pé, e em uma hora, vai cair tudo. É uma continha ajeitada de ver, não é não? É um negócio complicado. E se vocês lerem, que não vai dar tempo para isso aqui agora, Joel, no capítulo 2, dá uma lida no capítulo 2 todinho, para vocês verem. Eu queria que fosse lido agora, voltando ao assunto da chuva serôdia, para a gente alinhar para a conclusão, Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Observe o que o profeta está falando ali. Ok, então tá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até o 32? Até o 32. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Presta atenção no tanto de informação que tem aí. Só para concluir isso aí, eu gostaria que fosse mais na frente um pouquinho e lesse Zacarias 10:1. E já fecha tudo junto. Porque lá, essa chuva que está falando aí em Joel, Zacarias dá o nome de Serôdia. É isso. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, Seródias, ao Senhor que faz as chuvas, de chuvas dá aos homens aguaceiros, e a cada um erva no campo. Olha o tanto que a coisa é séria. Vocês viram que lá em Joel, ele comentou da chuva serôdia, já atuando na legítima linguagem, que os vossos filhos e filhas profetizarão. O povo receberá sinais. Vocês perceberam isso lá? Na linguagem de Joel? Que a chuva serôdia vai acontecer de maneira muito mais impactante do que lá no Pentecostes, que lá foi a chuva temporânea, foi para plantar a semente do Evangelho. A serôdia é para quê? É para colheita. Então o negócio vai ser bravo. Se lá o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo, vocês imaginam. Lá teve tremor de chão, tremor de terra. Vai acontecer a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais impactante. O povo vai ser usado de uma maneira muito mais volumosa no mundo todo, que é uma população bem maior de cristãos hoje do que lá em Atos dos Apóstolos. E todos serão dotados de muito poder, em nome de Deus, para concluir com essa obra de pregação do Evangelho. Nós, evidentemente, estaremos em plena perseguição, já não estaremos mais dentro das igrejas, a igreja vai ser onde a gente parar, vai estar... Ninguém ou jamais viu na história da humanidade. E vocês prestaram atenção num outro detalhezinho? Aqueles sinais que nós já estudamos nas profecias antigas, do escurecimento do sol, da lua e queda de estrela, vai repetir antes de estourar o grande e terrível dia do Senhor, que é o que está dito aí. O grande e terrível dia do Senhor não tem nada a ver com aquele acontecimento de queda de estrela que teve, de escurecimento do sol e da lua, lá por volta de 1756, 1833. Tem nada a ver. Agora, no decreto dominical já está em cima do grande e terrível dia do Senhor. Aí o bicho vai pegar. Vai pegar com gosto. A chuva serôdia vai tomar onde tiver. Então, o que eu quero deixar de gancho aqui, vocês jamais devem abrir mão, jamais esqueçam, tem uma relação muito íntima com o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, assistindo essa matéria, em qualquer parte do mundo. Pode ser quem está na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na África, na América do Sul, América Central, Estados Unidos, aqui dentro dessa garagem onde está sendo feita essa obra de evangelismo. O Espírito Santo é a razão de nós estarmos aqui. É Ele que nos trouxe até aqui. É Ele que está trazendo essa mensagem para nós, para que nós nos preparemos para esse dia, porque eu e você ainda temos chance. É por isso que tem essa mensagem. E essa mensagem é para que eu e você não perca tempo, porque nós somos importantes na causa de Deus. Todos nós somos importantes. E Deus conta conosco para que outras pessoas também tenham a consciência que nós estamos tendo dessa matéria, desse nível de informação. Um outro detalhe que eu quero deixar aqui claro é que os portadores dessa chuva serôdia, eles serão vasos escolhidos
para enfrentar o tempo de angústia. O que a Bíblia chama de angústia de Jacó, que nos volta na memória a luta que Jacó teve com Deus lá no passado, e ele se angustiou por toda aquela noite, e a angústia dele foi para quê mesmo? Foi para que Deus o abençoasse. Ele não queria abrir mão, porque ele estava prestes a encontrar com o irmão dele, e ele queria garantidamente a bênção de Deus, que ele entendeu que lutou com Deus, que estava lutando com Deus. E Deus o feriu na sua coxa, ele mancou. Mas a angústia de Jacó, transportado para os nossos dias, vai ser o período então entre a chuva serôdia e a primeira praga. Porque quando cair a primeira praga, a declaração de Apocalipse, que o sujo que continue fazendo mais sujeira ainda, e que o limpo que se limpe mais ainda, que o santo que se santifique mais ainda. Essa declaração, a primeira praga, que é ferida dos pés à cabeça, nós vamos estar estudando a aula que vem, as 7 pragas do Apocalipse, dos pés à cabeça, vai pintar a ferida. E muitos daqueles que estão no meio do povo de Deus, que vai pintar essas pragas, porque eles estão lá como Maria vai com as outras, não está lá em espírito e verdade. Eles não estão lá porque servem a Deus em espírito e verdade. Eles não receberam a chuva serôdia, porque eles rejeitaram o Espírito Santo. Quem aceita o Espírito Santo vai receber a chuva serôdia, vai ser dotado de poder de alguma forma, seja para pregar, seja para curar, seja para ressuscitar as pessoas, seja para fazer milagre de qualquer natureza. Pode ter certeza que não vai ficar ninguém sem ser usado. O indivíduo pode estar onde for, do jeito que tiver, ele será usado durante o tempo da chuva serôdia de maneira poderosa, de fazer milagre mesmo. Aí vai ser o momento de fazer milagre de verdade. E assim a obra será concluída, de pregação do Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Terminou a pregação do Evangelho, o tempo de angústia vai se destacar justamente nesse momento de desfecho, com sinais do céu, na terra, queda de estrela, lua ficando vermelha, sol dando aquele apagão, como aconteceu em 19 de maio de 1780. Isso vai acontecer de novo. Quando a gente perceber isso, vai aumentar a angústia no peito de muitas pessoas, como Jacó. Será que eu vou ser abençoado? Será que eu não vou? Será que a praga vai me pegar? Não vai? Porque nós vamos estar sabendo que vai cair a primeira praga. Aí essa angústia, que também vai nos angustiar, de saber que a natureza vai ser destruída com as 7 pragas. Porque nós sabemos que das 7 pragas, sangue, água doce virar sangue, água do mar virar sangue. Durante o dia inteiro, o sol vai abrasar a terra e queimar tudo que tem na terra. Plantação, vegetação. Nós vamos estar estudando na aula que vem isso. Isso vai dar uma angústia muito grande. Mas essa angústia só vai durar até na primeira praga. Sabe por quê? Porque a primeira praga, ela separa joio do trigo. Aí nós vamos respirar fundo. A hora que nós percebemos, é lógico, se nós estivermos envolvidos com o Espírito Santo, nós temos a certeza da salvação, é hoje, não é amanhã não. É agora que eu tenho que ter certeza da minha salvação. E amanhã, essa angústia eu vou ter ela preocupado com o parente, com o amigo, mas não preocupado comigo. Eu vou preocupar comigo, sim, de saber que esse é o planeta que eu vivo e estou vendo ele ser destruído. Isso vai me dar angústia também. Mas não vou ter angústia com medo de eu perder minha salvação. Porque eu tenho certeza da minha salvação é hoje. Não vou deixar para amanhã, não. Por que eu vou deixar para amanhã? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa obra que o Espírito Santo está fazendo hoje, nós temos que nos envolver nela hoje, é agora. Porque amanhã pode ser muito, muito tarde. Mas não sabemos o dia da manhã. Que Deus abençoe a mim e a você. E até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrar nosso coração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela certeza da salvação que Tu nos dá hoje. Perdoe nossos pecados, nossas faltas. Santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é verdade. Amém. E naquele grande dia, Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que possamos, pela Tua graça, sermos instrumentos nas Tuas mãos, usados
para até lá conseguirmos levarmos muitas almas aos teus pés. Amém. Abençoe cada lar aqui representado, que está assistindo essa matéria em qualquer lugar do mundo, por onde esteja. Que seja contado entre os escolhidos. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.